seja uma função, digamos, uma f de x, vamos colocar aqui, seja f de x y igual, tá, vamos colocar aqui um x quadrado mais y quadrado menos 16, certo? E seja o g é uma função de x igual ao arco cosseno, por exemplo, do x, tá? Certo, assim. Determinar o domínio, né? Determinar quem que seria a composição de g com f e o domínio dessa função, tá? Vamos ver a solução disso aqui. Tá. O que a gente faz nesse caso? Observe que a definição de composição de funções, né? Ela diz que o domínio não é mais que a intersecção, né, de dois conjuntos aqui. Mas precisamos o que? Precisamos do domínio da f, precisamos do domínio da g, né? E além disso, né, precisamos também da imagem, certo? Da f. Ok. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Quem que seria o domínio da g? Tá, vamos começar pelo mais simples, né? Que seria o... Observe que o domínio, né, dessa função g seria o quê? Quem que seria a função... desculpa, o domínio dessa função daqui. Isso aqui seria o domínio... o conjunto, né, de valores x, que está em R, né? Tal que esses x, né, está entre menos 1 e 1. Certo? Dito de outra forma, né, isso aqui seria o intervalo menos 1. Certo? Nós também vemos que o domínio da f seria o quê? Bom, a gente faz análise, né? Vou colocar aqui de uma cor verde. Observe que nós temos aqui a função f de x, y igual a x quadrado mais y quadrado menos 16, né? Então, para essa função daqui estar bem definida, ter sentido na hora de que a gente vê a expressão matemática, né? O que tem que acontecer aqui? Tem que acontecer que x quadrado mais y quadrado menos 16 tem que ser um número maior ou igual que 0. Certo? Então, essa condição que a gente acabou de obter aqui, né? De fato é que a gente vai colocar aqui para determinar o domínio, né, da f. Conjunto de x, y que está em R2, tal que x quadrado mais y quadrado é maior ou igual que 16, certo? A única coisa que eu fiz foi passar o 16, né, para o outro lado, certo? Bom, então nós já temos aqui o domínio, né, das duas funções, beleza? Sendo que a gente já tem o domínio, daí, como esses conjuntos, né, não são vazios, certo? Esse conjunto é distinto do vazio e esse outro conjunto é distinto do vazio. Por que eu tento verificar que seja distinto do vazio? Em particular, né, que esse cara aqui seja distinto do conjunto vazio. Porque se for vazio, né, o domínio, né, se esse cara for vazio, o domínio da composição também seria vazio, né? Porque a gente pega da onde esses valores? Do domínio da f, né? Então, é por isso que a gente tenta verificar, né, que esses conjuntos sejam distintos do vazio. Como são distintos do vazio, a gente pode continuar. Então, daí teríamos
G composta com F, né? Seria o quê? Seria no ponto XY. Essa aqui seria G composta com F com XY. Essa aqui seria a parte mais simples, né? G. E agora, o G está definido como? G é o arco cosseno de X, né? Então aqui seria arco cosseno de F de X, Y, certo? Mas, quem que é esse F de X, Y? Essa expressão F de X, Y é raiz quadrada, né, de X quadrado mais Y quadrado menos 16, certo? Ok. Então, aí já temos a função, né? Então, a gente acabou de responder a primeira parte, né? Que seria quem que é esse? Quem é a expressão G composta com F, e agora vamos ver quem que seria o domínio, certo? Lembremos que o domínio da G, né, é esse intervalo, e o domínio da F é esse conjunto daqui, certo? Os dois são conjuntos distintos ou diferentes do vazio, né? Beleza. Bom, vamos ver agora quem que seria o domínio, né? Da composição do logo. O domínio, né, de G composta com F, sabemos, né, que seria o conjunto de pontos que estão X, Y, nesse caso, né, que estão no domínio da F, tal que a F, né, estaria tal que a F de XY estaria onde? Estaria na intersecção do domínio da G interpretado com a imagem, né, da F, certo, da F. Ok, acho que é melhor do lugar de colocar como esse. Lembre que, certo, então sabemos que o domínio de G composta com F de fato seria, por definição, é isso daqui, certo? Mas a imagem da F, só para voltar aqui, quem que seria a imagem da F? Estava esquecendo de colocar isso aqui, né? A imagem da F, quem que seria aqui? Observe que nós temos que né, vamos chamar a esse F de XY de C. C igual a F de XY e isso igual a x quadrado mais y. Opa, não vou ter espaço não. Vou apagar isso daqui e vou escrever no lugar disso só raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado menos C, certo? Se a gente foca só no C, né? O C, que característica tem ele? Daí, né, nós concluímos que o C tem que ser um número maior ou igual que zero, certo? Devido, né, a que a expressão que está dentro da raiz, né, também é um número maior ou igual que zero, né? Então, quem que seria a imagem dessa F daí? Seria o conjunto de pontos C, né? Tal que o C é um número maior ou igual que zero, né? Dito de outra forma, vou escrever aqui. A imagem é o conjunto de C, tal que C é maior ou igual que zero. Ok? Agora, isso aqui, como pode ser escrito? Isso aqui pode ser escrito como um intervalo, certo? Que está entre 0, né, e mais infinito, certo? Bom, então a gente já conhece os domínios de cada uma dessas funções e a imagem da F, certo? Então, lá, vamos usar todos esses dados aqui. Teríamos que
o domínio, né, dessa composição seria o conjunto de pontos x, y, tal que pertencem ao domínio da f. O domínio da f era o quê? O domínio da f era esse conjunto de pontos aqui, né? Esse que está aqui, certo? Temos domínio G, que é esse intervalo, imagem de f, que é esse outro intervalo, certo? Vamos colocar todo aqui junto, só para não ter que escrever toda essa expressão grande, né? Vou repetir domínio da f aqui, né? A gente já sabe quem que é esse domínio, né? E aqui teríamos que f de x, y pertence ao domínio da G. Esse domínio da G é o quem? E essa imagem, quem que seria? Bom, o domínio da G, sabemos, né, que é o conjunto menos 1, desculpa, o intervalo menos 1, menos 1 até 1, né? E a imagem da f, quem que é? É o conjunto que vai de 0 até mais infinito. Bonito, né? Certo? Então, daí teríamos o que? Que o conjunto de pontos x, y, que pertence ao domínio da f, tal que f de x, y pertence a onde? Quem que seria a intersecção desses dois intervalos aí? A intersecção desses intervalos, né, seria 0 até 1, certo? Daí teríamos o que? Teríamos que esse aqui seria o conjunto de pontos x e y que estão no domínio da f, certo? Agora, qual que é a forma de que tem f de x mais f de x, y, a gente chama de x quadrado mais y quadrado menos 16, acho que foi, né? Sim, 16. Certo? Então, essa expressão daqui, vamos colocar no lugar dessa aqui. Fx, é para escrever a raiz. Seria igual a x quadrado mais y quadrado menos 16, que está entre o intervalo 0 e 1. Certo? Se a gente ajeita essa expressão aqui, né? Nós teríamos o que? Teríamos que o conjunto de pontos x, y, domínio da f, tal que isso aqui estaria entre x quadrado mais y quadrado menos 16, certo? Porque 1. Professor, Que o intervalo não é fechado em 1? assim, né? Já fechado, né? Já para escrever aqui fechado também. Obrigado. Certo? Então daqui teríamos o que? O conjunto de pontos x, y que pertence ao domínio da f, certo? E aí essa desigualdade seria igual ao que? Teríamos que a expressão seria aqui 16 desse lado menor ou igual que x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 17, certo? E isso aqui seria o domínio da composição. Agora, onde que está a dificuldade? A dificuldade está justamente que nem sempre resolver essa inequação, né, é simples. Tá? Ok, alguma dúvida, pergunta? Professor, vai ser obrigatório tentar resolver essa inequação ali no final? Sim, Tentar... é obrigatório mesmo resolver a inequação. Ah, não consigo tirar esse negócio aqui do lado. Aqui.
Professor, essa troca que o senhor fez do x ao quadrado mais y ao quadrado maior que 16 menor que 17, o senhor usou já aquele que já tinha, né? X ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior ou igual que Sim, é 16. resolver só na equação. Ah, Técnicas de sim. inequação, só isso. Aí o senhor só trocou esse 0, 1 como se fosse Sim, uma mas tem que ter adicional. cuidado porque às vezes, por exemplo, ficam expressões da forma menos 1, por exemplo, né? Raiz quadrada de, digamos, um x, né? Menor que um 7, né? Então, aqui muitas vezes o aluno comete o erro de falar, ah, tá, vou pegar quadrado desse lado, quadrado desse lado, quadrado desse lado, e aí já era, tá. Cometeu um erro, né? Porque quando a gente tem uma expressão negativa e esse cara daqui, né? É uma expressão que tem uma raiz ou que sempre é um número positivo, desculpa, que sempre é uma expressão positiva, né? Então sabemos por desigualdade que isso aqui é errado e que o correto é limitar, né? Com um zero desse lado. E depois que a gente muda a limitação, né? Que essa foi a mudança. Nesse exato momento é que a gente faz aquele negócio de quadrado da esquerda, quadrado da direita, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí. Tá? Tem que dar uma olhada aí a como resolver inequações. Tá? Às Entendi, entendi. vezes, Obrigado. por exemplo, outros casos que são pode ficar um logaritmo aí, né? Com uma desigualdade, digamos, menor que 7, né? Então o x, né? Não, menor que 1. Então, dependendo quem que é o cara que está aqui, né? O x vai satisfazer, né? Certas condições, né? Para a desigualdade. Então vocês têm que dar uma revisão dessa parte de desigualdades. Bom, na verdade vocês acham isso aí como inequações, né? Tá? Teoria de inequações. O que estou tentando agora é tentar tirar esse negócio aqui. Aí eu vou fechar aqui. Pronto. Não sabia como tirar não, aquele negocinho que aparecia do lado. Beleza. Temos essa expressão. Esse exercício, desculpa. Tá. Então. Ah, estava esquecendo aqui, né? Justamente para a parte de. Acho que está. Eu tinha deixado aqui um exercício, né? Determina a imagem dessa função. Então, o que acontece aqui? Só vou colocar uma dica porque hoje vocês tentaram fazer isso aqui e ele perguntou, né? Alguma dica para resolver esse tipo de desigualdade, né? Bom, dessa aqui não era a pergunta, basicamente, dessas duas partes, não? Porque isso é a parte mais tranquila, né? O problema está aqui, né? Com justamente a parte que tem o máximo inteiro, né? Então, aí, o que acontece? Vocês têm que fazer uma análise do que está acontecendo aí, né? Nesse caso, ele fala, nessa parte aqui, fala que a gente tem justamente essa expressão daqui, né? Que seria máximo inteiro de x quadrado mais y quadrado, se acontece que x quadrado mais y quadrado é menor ou igual que 3. Certo? Então, se é x quadrado mais y quadrado é menor que 3, por que estou apagando aqui esses negócios? Tá, é porque aqui já estava escrito, né? Ok, então estou apagando justamente essa parte porque já estava escrito e dois pontos não pode, uma função, né? Não pode enviar um, um, mesmo ponto a dois distintos, né? Então
voltando para o exercício, a gente estava nessa parte aqui, né, de que o que acontece nessa situação de que x quadrado mais y quadrado está entre 1 e 3. O que a gente sabe dessa expressão? Nós sabemos que, por definição, né, a função máximo inteiro, vou colocar aqui com outra pequena cor. Que diz essa a definição? Se a gente tem, vou colocar um C, esqueci que está y. A função máximo inteiro, tá, é igual a, ela pega valores igual a n, se somente se acontece que n é menor ou igual que c, certo? E é menor que n mais 1, certo? Onde esse n é um inteiro, certo? Bom, isso é a parte fácil, né? Saber a definição dessa função. Mas, então, o que a gente faz nesse caso? Como nós queremos saber o valor de quanto é que o máximo inteiro de x quadrado mais y quadrado, certo? Isso aqui seria o n, né? Isso aqui, como que a gente determinaria? Então, daqui nós teríamos que x quadrado mais y quadrado deveria estar entre n e n mais 1, né? Então, daí só fazendo a pequena comparação aqui, né? N com 1 e 3, né? Com n mais 1, a gente conclui o que? Daí, se a gente faz essa comparação desse cara com esse daqui e desse daqui com esse daqui, nós teríamos o que aqui? Teríamos que em um caso o n seria igual a 1, né? E no outro caso n mais 1 seria que n dá 2, né? E como é uma função, deveria ser um único valor, certo? Então, o que a gente faz nesses casos? Nós quebramos a função em duas partes, tá? Como está dando problemas aí, né? Vocês já viram que está dando dois valores distintos, então o que a gente faz? Bom, são os truques de funções reais, né? Se temos um intervalo de 1 até 3, a gente pode quebrar esse intervalo em duas partes, né? Vamos quebrar o intervalo primeiro. O que acontece se temos aqui que a expressão está entre 1 e 2, e o que acontece se essa mesma expressão está entre 2 e 3, certo? Observe que se a gente junta, né, esse caso daqui mais esse caso daqui, se a gente junta os dois, né, teríamos o caso inicial, certo? É o mesmo truque que a gente faz para funções reais. Então, daí, vamos analisar novamente o que acontece com o x quadrado mais y quadrado. Isso é igual a um n, e esse se, somente se n está entre x quadrado mais y quadrado menor que n mais 1. Daí, observamos o que? Esse cara tem que ser o análogo desse, e esse outro teria que ser o análogo daqui, né? Então, daí implicamos o que? Que esse n deve ser quanto? Deve ser 1, né? Portanto, a função máximo inteiro é nesse intervalo daqui, né? O valor dela é 1, certo? Analogamente, a gente faz a mesma análise para o outro caso, máximo inteiro de x quadrado mais y quadrado igual a n. Esse equivalente ao que? Se somente se, né? X quadrado mais y quadrado é menor que n mais 1. Se a gente faz a comparação, esse cara e o 3 com esse daí temos que o n seria 2, né? Portanto, a função máximo inteiro, né, é nesse intervalo daqui, quanto que é 2, né? Certo?
ela assume o valor que a gente determina aqui. Certo? Então, redefinimos logo, depois que vocês escrevem toda essa parte daqui, né? Aqui, continua aqui. Vamos colocar estrela, estrela. Logo, o que a gente faz? A gente redefine a função, tá? F de x, y seria o que? 2 menos 1 sobre x quadrado mais y quadrado, certo? Assim, 0 menor x quadrado mais y quadrado menor que 1. E agora, no momento que a gente chega nessa parte, nós sabemos que temos que quebrar ele em duas partes. Na primeira, é quando ela vale 1, né? Ela vale 1 se x quadrado más y quadrado está entre 2 y 1, ¿cierto? Na segunda parte, ¿cuánto que vale? Vale 2, ¿no? Y va a valer 2 si ahí o x quadrado más y quadrado está entre, ¿qué? Entre, papá, aquí 3. Está entre 3 e 2, certo? E novamente a gente repete, né, a última parte. Se 5 é menor ou igual que x quadrado mais y quadrado. Tá? Então observe que aí a gente, nessa última parte aqui, né, nós diga. Dá pra colocar a igualdade no 2 duas vezes? A igualdade no 2? Sim. Porque ali aparece que se for igual a 2, o valor pode ser 2 e na parte de arriba também, de cima também. Não entendi, peraí. A Aqui, primeira equação certo. diz que ele pode ser menor ou igual a 2, né? Certo, a definição é assim, né? Peraí. E embaixo ele diz que pode ser maior ou igual a 2 também. Certo? Onde n é um número inteiro. Certo. Tá. Então a pergunta é, aqui está estricto, né? E aqui é menor ou igual, certo? Não, não, não. Oh. Ela lá embaixo. Já quando o senhor já vai escrever, que colocou o resultado, diz 1 pode ser 1 se a equação for maior do que 1 e menor ou igual a 2. E embaixo diz que pode ser 2. Ah, tá, entendi qual que era a tua. Não, eu cometi um erro, se tu observa, né, aqui era estricto, né, aqui era para colocar estricto. Né? Aqui Então, é estricto. só será 2 se ele for menor ou igual a 2, né? Uhum. Tá, obrigado. Era isso aí. Eu achei que se fosse igual a 2, poderia ser os dois valores. Não. É porque aí a gente teria, incluso, se eu colocasse aqui um menor igual, e obrigado aí pela correção, né? Se eu colocasse um menor igual, isso aqui já não seria uma função, não? Porque aconteceria que ele está mandando um mesmo ponto a dois valores distintos. E por definição de função, né? Em geral, né? Uma função, o que ela diz? Se a gente pega dois valores, né, idênticos, x e y, por definição sabemos que f de x tem que ser igual a f de y. Certo? Esse, de fato, sabemos da parte de teoria de funções, tanto para funções que estão de R para R, né, como funções daquelas outras que a gente viu, né, que pegavam valores de R e a gente mandava para Rn. O mesmo vale também para essas funções que a gente está vendo agora, né, que são essas aqui. Dois valores iguais, né, tem que dar os f de x e f de y tem que ser iguais, tá? E nesse caso, se eu deixasse do jeito, né, que estava aqui, né, ele estava dizendo que existia um valor aqui, tal que isso aí vai dar-me que f de x y vai dar 1, e esse mesmo valor, ou existia outro mesmo valor aqui, né, tal que essa mesma variável, esse mesmo x y ia dar-me também 2, né? Então aí ia existir uma contradição, por isso que a correção é válida, né? Aqui só pode ir um deles, tá? Tá, ok, senão não seria uma função, não. Ok, beleza. Então acabei de responder a dúvida do colega de vocês, né? É desse jeito que a gente trabalha com os máximos inteiros, tá?
A gente analisa eles nos intervalos onde estão definidos e a gente tenta reescrever as funções, tá? Nesses casos. Ok? Dúvidas, perguntas? Se não houver dúvidas, não houver perguntas, vamos continuar com a parte, tá? Tá, aqui lembre de revisar, né, estudar, né, a parte de equações. Então, vamos ver a parte hoje, o que seriam conjuntos abertos e fechados, tá? Qual que é o objetivo de estudar conjuntos abertos e fechados? É porque quando vocês estudam funções, né, depois de estudar funções de R para R, né, que a gente estuda isso aqui em cálculo 1, né? Depois de saber funções, o que a gente vê? Vemos limites, certo? Dessas funções. Uma vez que a gente vê limites, vemos continuidade, né, dessa função. E depois a gente vê derivadas dessas funções. E finalmente a gente vê integração dessas funções. Mas o que acontece? Que os limites, a continuidade e as derivadas, né, elas estão definidas, as definições delas, né, são baseadas em um negócio que a gente chama de vizinhanças, né. Por exemplo, o limite de uma função f de x, e suponha, tá, que a gente tem uma função f que vai de R para R, tá? Então, o limite da f de x quando x converge a A é igual a um L. Isso é se, só se acontece que para todos epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que f de x, opa, tá, a gente pode colocar aqui, tal que f de x menos L é menor que esse epsilon para algum x menos a que é menor que delta, né? Ou às vezes, né, o professor coloca isso aqui primeiro, né, e depois coloca implica essa situação aqui, tá? É só uma reescrita distinta, né, usando conectores lógicos. Bom, então observe que aqui aparece esses carinhas aqui, né? No cálculo 1 e no cálculo 2 a gente chama isso aqui de vizinhanças, certo? O conjunto de pontos x tal que satisfazem que x menos a é menor que um delta. Isso aqui a gente chama de vizinhança no ponto A, certo? Com raio delta. Isso que a gente vê em cálculo 1, né? Vizinhanças, tá? Mas nós estamos com funções que tem muitas mais variáveis, né? Bom, em particular, né, nós vamos ver funções que estão em R3, né? R2 ou R3, certo? R2 ou que está em R3. Então, o que acontece aí? Se nós teríamos o seguinte, né? Temos uma função f, certo? E aqui a gente não pode analisar com um simples intervalo, certo? Porque isso aqui no fundo é um intervalo, né? Certo? Então o que a gente utiliza aqui? O que a gente usa? Vamos usar um contexto que a gente chama isso aqui de bola, tá? Bom, geralmente se vocês olham livros, né? Quando está no plano eles chamam de disco e quando eles, isso aqui seria R2, né? Quando eles estão em R3, né? Tem aqui a função, obviamente como a gente está em R3 vai acrescentar uma dimensão mais e essa circunferência aqui vai terminar sendo uma esfera, né? Certo? Então, para evitar colocar um nome distinto para esse caso, né? Vizinhança, para esse caso que a gente chama de disco e para esse caso que chamamos de esfera, né? E lembremos que esse procedimento aqui de criar um certo conjunto, né? Onde a gente possa definir limites, né? A gente pode repetir para um monte de dimensões, tá? R4, assim até R. Então, para evitar esse negócio de estar colocando um nome em cada dimensão, né? Porque lembremos que em R, né? Para funções em R, a gente chama de vizinhanças. Para funções em R2, a gente chamaria de disco. Em R3, de esferas. Então, para evitar colocar um nome
distinto para cada dimensão, né? Nós colocamos um único nome e chamamos de bolas, tá? É engraçado o nome, mas é mesmo assim que eles colocam assim. E não é minha culpa não, é a tradução que vocês usam assim de bolas. Tá? Então vamos definir o que seria uma bola fechada ou uma bola aberta. Tá. Uma vez que a gente define isso, nós daí partimos para a parte de o que seriam limites, né? Então aqui vamos definir o que seria conjuntos abertos, né? Abertos e fechados. Beleza. Então, para poder definir esse tipo de conjuntos, nós temos que lembrar 4 coisas. Aqui vamos lá, que seria o que é a distância entre dois pontos, tá? A distância entre dois pontos. Tá. Imagina que a gente tem dois pontos, ou seja, o ponto A, tá? Imagina que seja o ponto A e esse ponto A seja o ponto, se não, pode ser x1, x2 até xn, tá? E considere outro ponto que seja o V, certo? E que seja um ponto y1 até yn, certo? Pontos que estão, obviamente, por ter uma componente, duas componentes, três componentes, certo? N componentes, esses pontos estão aonde estão em Rn, certo? Tem aí pontos Grn, certo? Então a distância entre esses dois pontos é igual a raiz quadrada entre x1 menos y1 quadrado mais x2 menos y2 quadrado, certo? Mais x sub n menos y sub n quadrado. Ok? Isso aqui é chamado de distância euclídea, tá? Certo? Ou simplesmente distância. Ok? Bom, por que a gente tem um nome especial, né? Só para que fique aqui como... Porque existem distintas formas de como calcular a distância. Essa forma, essa definição que a gente acabou de colocar aqui, é para objetos, né, que moram em planos, tá? Em espaços que têm formas planas, né? Certo? Tá? Espaços assim tridimensionais que têm formas planas, tá? Se a gente mora em um espaço distinto a isso aí, essa fórmula não serve, não? Por exemplo, para quem já fez uma viagem ou pegou um voo, né? O jeito de como calcular as distâncias dos aviões, né? É com outra fórmula distinta a essa daqui. Tá. Agora, vamos ver aqui o que seria V. Vamos chamar aqui de bola aberta. Certo? O que seria uma bola aberta? Simplesmente uma bola aberta, a qual vamos denotar com um V, certo? Um ponto A e um R. Isso aqui vamos colocar que é um ponto, certo? No espaço Rn, e isso aqui é uma constante, tá? Real positiva, certo? Então uma bola aberta é o que? É o conjunto de pontos x que está em Rn, certo?
tal que a distancia de esse ponto X até o ponto A, né, é menor que R. Certo? Observe que a gente vai chamar aberta justamente devido, né, a esse sinal daí, né, menor. Ok? Ok. Vamos escrever aqui C, o que seria bola fechada. Bom, uma bola fechada é basicamente o mesmo, só que a gente tira. Bom, a gente tira não, a única coisa que faz é escrevemos a mesma definição, mas onde que está a diferença? A diferença está em que esse cara é menor ou igual. Se é menor ou igual, a bola é chamada de fechada. Se é estritamente menor, a bola é chamada de aberta. Está certo? Agora, a anotação. Qual que é a diferença? Aqui temos um V e para a bola fechada a gente coloca esse sinal lá em cima, tá? Então, aí temos a definição de bola aberta, bola fechada. Ok? Certo. Vamos ver agora alguns exemplos de... Tá esquecendo aqui mais um. Algumas vezes, em alguns livros, tá? Eles gostam de definir um negócio que é chamado de bola reduzida, né? Ou V'. Que V' é o conjunto de pontos que está em Rn, tal que a distância, esse ponto, ok, está entre 0, e R, tá? Isso aqui é equivalente ao que? É o equivalente a escrever a bola aberta menos centro, tá? Algumas vezes, né, o pessoal costuma chamar isso aqui de bola reduzida. Tá? Não vou colocar nome não, mas sempre é legal saber que existem outro tipo de definições aí. Acho que esse no final é um 3? Ah, isso aqui eles chamam de bola reduzida, né? Não, o senhor escreveu no final. Menos 3A. Não, esse aqui são chaves. Tá? Isso aqui é um conjunto, né? Eu estou tirando desse conjunto um dos pontos, né? Nesse caso, eu estou tirando o centro, né? Da bola. Beleza, então vamos ver aqui alguns exemplos. Como já disse, né? Isso aqui, esse tipo de definição sai da onde? É a tentativa de gerar uma única definição, tá? De um mesmo jeito para distintas dimensões, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui. A gente pode colocar exemplo, tá? Para n igual a 1. Certo? Nós teríamos aqui, se n igual a 1, qual que seria o que seria a bola aberta? Essa bola aberta, se a gente volta para a definição, né? É o conjunto de pontos tal que a distância é menor que R. Certo? Então, se nós queremos escrever isso aqui, seria o conjunto de pontos X, né, que está em R. Tiro a setinha porque a gente não vai estar mais em um espaço de várias dimensões, né? Porque o n igual a 1, certo? Tá? Tal que a distância de esse x até o ponto A é estritamente menor que R.
Então, mais... O que seria essa distância daqui? Essa distância não é mais que a raiz quadrada. Opa, desculpa, a raiz quadrada não é mais o que o valor absoluto de x menos a, certo? Menor que r. Ok? Essa é a distância de dois pontos que estão em uma reta, né? Se a gente tem um ponto A e temos um ponto x, como é que a gente calcula a distância? A gente pega pega o x, resta o A e volta ao valor absoluto, certo? Ok? Agora, isso aqui é equivalente ao quê? É equivalente por inequações, né? A menos R menor que x menos A menor que R. E isso aqui é equivalente ao quê? É equivalente a x que está entre A menos R e x que está entre A mais R, certo? E isso aqui é o mesmo que escrever que x está entre o intervalo A menos R e o ponto A mais R. Portanto, esse conjunto que está aqui, certo? Em dimensão 1, né? É justamente esse intervalo aqui. Então, vemos, né? Que justamente a equivalência, né? Com o que vocês já viram em cálculo 1, certo? Está dada. Ok, então observe que isso aqui, uma bola, né? A definição de bola, dada para o contexto de espaços de várias dimensões, quando a gente coloca que a dimensão é igual a 1, coincide exatamente com a definição de vizinhança dada em cálculo 1, né? Isso aqui é uma vizinhança, certo? Beleza. Então, analogamente a gente pode ver que nesse caso, né, a bola aberta seria isso, a bola fechada, certo? Seria A menos R, A mais R. Por que quedaria A menos R fechado aqui e fechado aqui? Porque aqui ficaria uma desigualdade assim, né? Aqui ficaria assim, certo? Opa. E isso faria com que nós teríamos que escrever aqui fechado, fechado, certo? Então, feita a aclaração. Tá. Então vemos que temos isso daí e a bola reduzida não é mais que o intervalo, é a bola aberta menos o centro, né? Esse aqui graficamente, só para que fique claro, né? A última parte, como que a gente veria graficamente? Seria o intervalo aberto em A menos R, aberto em A mais R, certo? E aberto em A. E os pontos a gente pega aqui, né? Certo? Ok. Beleza. Para n igual a 2, que a gente está vendo aqui, para n igual a 2, nós vemos, por exemplo, que a bola, ponto A é um ponto x, tá? Que está em R2. Bom, como a gente espera que esteja em R2, né? Vão ser dois pontos, então no lugar de colocar só um x, né? Vector, a gente pode colocar um xy, né? Que está em R2, tal que a distância, né? Do ponto xy até o ponto A é menor que r, certo? Mas se nós consideramos que esse ponto A, certo? De fato, como esse ponto A é um ponto que está no espaço R2 também, né? Nós podemos colocar que A seria um ponto da forma A sub 1, A sub 2, certo? Então nós podemos escrever da forma xy que está em R2, tal que a distância de A sub 1 até A sub 1. Opa.
Era para escrever primeiro xy, que vale xy de a sub 1, a sub 2 é menor que r, certo? Mas essa distância daqui de xy até a sub 1 e a sub 2 não é mais que a raiz quadrada de x menos a sub 1 quadrado mais y menos a sub 2 quadrado, certo? Então, no lugar de escrever essa expressão toda daqui, a gente escreve essa. Teríamos raiz quadrada de xy que está em R2, tal que aqui ficaria raiz quadrada de x menos a sub 1 ao quadrado mais y menos a sub 2 ao quadrado, tudo isto menor que r, certo? Daí teríamos que xy pertence ao R2, tal que observe que como a expressão que está dentro da raiz, né, é uma expressão que é positiva ou igual a zero, então nós podemos calcular quadrado desse lado, certo? E aí ficaria valor absoluto aqui, né, de x menos a sub 1 quadrado mais y menos a sub 2 quadrado menor que r quadrado. Mas, como eu já disse, né, essa expressão que está aqui dentro da raiz, né, é um número maior ou igual que zero, portanto o valor absoluto some, né, por definição de valor absoluto, certo? Então vemos que uma vole, né, para dimensão n igual a 2, certo? É igual a esse conjunto. Então, o que acontece com a bola fechada? Vai ser o mesmo, só que aqui vai ter o sinal, né, vai ser menor ou igual, certo? E o que acontece com a bola reduzida? É o mesmo que a bola aberta, só que a gente vai escrever aqui no final menos o ponto A, né? E o ponto A era o ponto A sub 1, A sub 2, certo? Então, a gente pode escrever aqui que a bola fechada, tá, é o conjunto de pontos de x, y que está em R2, tal que temos que x menos a sub 1 quadrado mais y menos a sub 2 quadrado menor ou igual que r quadrado. E a bola reduzida seria o mesmo, né, o conjunto de pontos x, y que está em R2, tal que x menos a sub 1 quadrado mais y menos a sub 2 quadrado menor que r quadrado, e a gente tira ponto a sub 1, a sub 2, né? Esse ponto daqui representa, né, ao ponto A. Beleza. E agora, para n igual a 3, né, que seria R3, certo? Aqui teríamos que a gente escreve que a bola aberta é o conjunto de pontos. Aqui o que a gente faz aqui? Reescrevemos a mesma definição que a gente usou no começo, né? É o conjunto de pontos x, né, que está em R3, tal que a distância de A até x é menor que R, certo? A bola fechada seria o mesmo, né? A única diferença aqui que ficaria menor ou igual, e a bola reduzida seria o conjunto de pontos, né, ou vetores que está em R3, tal que a distância de A até x menor que R, e a gente tira o centro, né, que seria o ponto A. Beleza. Então, como é que a gente vê geometricamente isso aqui? Bom, para isso a gente analisa uma dessas distâncias, né? Sabemos que a distância GA até x, né, é menor que R. Suponha que esse A daqui, né, como nós estamos trabalhando para a dimensão igual a 3, né,
esse A, que seria da forma A sub 1, A sub 2, A sub 3, certo? E o X, que seria da forma X sub 1, X sub 2, ou a gente pode colocar o clássico XYZ, tá? XYZ, para não ter que trocar o nome dos eixos, beleza? Então, se a gente faz essa pequena suposição daí, então nós teríamos que essa distância que está aqui, né, seria o quê? Essa distância seria a raiz quadrada de A sub 1 menos x ao quadrado mais A sub 2 menos y ao quadrado mais A sub 3 menos c ao quadrado. Tudo isso menor estritamente que r, certo? E agora nós temos aqui que a expressão que está aqui dentro da raiz, né, é uma expressão que sempre é positiva. Portanto, nós podemos colocar quadrado do lado esquerdo e quadrado do lado direito. Aqui cancelaria essas caras, né, e ficaria um valor absoluto. Uma vez que fica o valor absoluto, como novamente eu disse, né, que o que está dentro da raiz sempre é um número maior ou igual que zero, portanto o valor absoluto some, né? Certo? Como some, então aí a gente ficaria com a expressão daqui, né? Isso daqui é equivalente, e vou colocar esse equivalente só para que fique igual, né, ao que a gente está acostumado, x menos a sub 1 quadrado mais y menos a sub 2 quadrado mais c menos a sub 3 quadrado menor ou igual que r quadrado, certo? Daí, como que a gente veria essa expressão daqui? Então, no contexto tridimensional, teríamos que uma bola seria mais ou menos assim, né? A gente coloca um x, um y e um c. Se não, o a pode estar aqui, né? Tá, vou colocar o x, o y de tal forma que a gente não tem aquela sensação, né, de que o a está em um dos eixos, tá? Então vamos colocar x, y, c, certo? Então observe que se por um instante no lugar de ter um menor ou igual for um igual, isso vai virar uma esfera, né, de raio R, certo? Com centro na. Vou colocar aqui centro na, certo? E o raio está aqui, R, certo? Acho que eu tinha esquecido de colocar aqui como que a gente vê esse objeto, né, do plano, né, porque aqui temos x e y. Novamente, né, aqui a gente observa essa expressão, né, e vemos que temos o ponto A, né, esse ponto A pode estar, se não aqui, né, e esse aqui, né, se for uma igual aqui, se eu colocasse uma igual, seria uma circunferência, né, entre raio R, certo? Agora, o que acontece aqui? Nós temos uma desigualdade. Como temos uma desigualdade, significa que nós vamos considerar também o que está dentro, certo? Então, uma bola no contexto bidimensional daqui, né, seria uma circunferência, né, onde a gente considera o que está dentro, né, que para o contexto de uma dimensão, uma bola seria um intervalo, certo? Como esse daqui, né? Aberto aqui, A menos R, A mais R, certo? E a gente considera os pontos que estão dentro. E no contexto tridimensional, teríamos uma esfera,
né? A bola seria uma esfera, onde a gente considera o que está dentro, né? Esse porquê devido à inequação, né? Que a gente tem aqui, certo? Aqui estamos usando a teoria de inequações, tá? Esse estritamente menor significa que temos que considerar todo o que está dentro, né? Bom, agora, como que a gente define um conjunto aberto usando todo esse negócio de bolas de definição? Um conjunto A, tá? Digamos que esse conjunto A está no espaço. Poderia estar em particular no espaço R3, mas vamos considerar que esteja no espaço Rn, tá? Então, um conjunto A que está em Rn é aberto. Se isso sim, tá? Para todo ponto x que esteja nesse conjunto A, tá? Vai existir, existe um número delta maior que zero, tal que a bola construída, né, com esse ponto x e com esse número delta está dentro de A. Ok? Tá, para quem não tem um pouco de costume com esses sinais aqui, né? Sinais lógicos. Isso aqui significa para todo. Isso aqui significa existe. Tá? Estão tendo problemas de conexão? Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Tranquilo, professor, tá dando de ouvir. Beleza, então. Mas sem problema, tô gravando, tá? Beleza, então vamos continuar aqui. A gente estava falando justamente de conjunto aberto, né? Então, o que é um conjunto aberto? Um conjunto aberto, digamos, se eu pego um objeto assim, né? Digamos que esse é um conjunto A que justamente está morando em Rn, né? Está dentro. Rn está aqui e o conjunto A mora aí dentro. Esse conjunto A, quando que seria aberto? Seria aberto se para cada ponto que eu pegue dentro desse conjunto A, digamos, para cada ponto x que eu pegue aí, se eu posso construir uma bolinha, né, que esteja dentro do conjunto A, eu vou falar que esse conjunto A é aberto. Mas isso tem que ser válido para todos os pontos do conjunto A. Ou seja, qualquer ponto que eu pegue, certo? Sempre vou poder construir uma bolinha que esteja inclusa dentro do conjunto A. E aí que tem o detalhe, né? Por quê? Porque se a gente pegasse um ponto aqui no bordo, digamos, a gente pega um ponto X aqui, e a gente constrói uma bolinha aí. Um pedaço da bolinha está dentro do conjunto A e outro pedaço está fora do conjunto A, certo? Então, como temos esse detalhe aí, né, para os conjuntos que tem bordo, né, e é por isso que a gente, os conjuntos abertos, não consideram bordo, não? Porque justamente o bordo dá problema, né? E se vocês olham nos livros, né, geralmente o pessoal, né, representa graficamente a um conjunto aberto como um conjunto, né, onde o bordo, né, está pontilhado desse jeito, né? Certo? Se a gente coloca assim, né, só um ponto, né,
no borro, né? Significa que ele não está considerando o borro, não. Certo? Então, como ele tira o borro, aí some aquele problema de que o que acontece se a gente tem um ponto no borro, né? Como a gente tirou o borro, não vai acontecer isso, não? Então, isso justifica porque que a gente representa graficamente o conjunto aberto com o borro pontilhado. Certo? Então, explicado o negócio de conjunto aberto, a gente pode passar para alguns exemplos, né? Vamos colocar aqui um exemplo, três exemplos, tá? O primeiro exemplo que a gente pode considerar é um conjunto A que seja um intervalo aberto, certo? Então, se A é esse intervalo aberto, tá? Esse aqui é um conjunto aberto. Tá? Se a gente considerar, por exemplo, que o conjunto A seja o conjunto de pontos, digamos, x, y, que está em R2, tal que x é menor que 0, né? Esse também é um conjunto aberto. Em R2, né? Vamos ver aqui um pequeno gráfico, tá? Observe como a gente está aqui analisando em R2, seria mais ou menos assim, né? Certo? O eixo X aqui, o eixo Y aqui. E aqui está dizendo que ele vai considerar os pontos X que sejam menores que 0, né? Ou seja, todo o conjunto vai estar definido sobre esse pedacinho do eixo X, né? Ou seja, ele vai considerar tudo isso que está aqui. Certo? Então, como ele diz que X é um ponto menor que 0, né? Isso significa que ele não vai considerar esse pedaço aqui. Esse pedacinho aqui, né? Não vai considerar esse pedacinho aí do espaço, né? Aqui diz, né? X não pode ser 0, ou seja, aqui teríamos um pequeno buraco, né? Para a origem. E para os outros pontos teríamos, né, esse negócio aqui pontilhado. Agora, vamos ver esse exemplo aqui. Um contra-exemplo onde não funciona, tá? O conjunto x, y que está em R2, tal que y é maior ou igual que 0. Esse aqui não é um conjunto aberto, tá? Por que não seria um conjunto aberto? Se a gente analisa esse conjunto, né, teríamos que esse conjunto vai pegar todos os y maior que 0, né? Ou seja, vai pegar todos os valores aqui e não considerar os y negativos, certo? Então ela pega esse pedaço aqui, essa parte daqui, ok? E o que acontece? Como aqui temos uma desigualdade, né? Maior ou igual, então aqui ele está considerando, né, esse pedacinho aqui da reta, né? E tudo que está para cima dela, né? Certo? Ela considera tudo isso aqui e incluso o borro. Mas o que acontece com o borro? Se a gente pega um ponto aqui e tentamos construir uma pequena esfera, né? Lembremos que uma esfera no contexto do R2, né, seria um disco, né, ou uma circunferência assim, né? Então vemos que temos um lado que está fora e um lado que está dentro desse conjunto A, né? Isso aqui seria o A, certo? Então, como a gente acabou de encontrar um ponto, a gente acabou de determinar um ponto onde não é possível construir uma bola que esteja contida em A, portanto esse conjunto não pode ser um conjunto aberto, certo? E finalmente vamos colocar aqui um 4.
o espaço Rn, espaço Rn e o vazio, né? São conjuntos que vão ser sempre abertos, tá? Tá? Beleza. Bom, dito isso, a gente pode passar agora para a parte de conjunto fechado. Tá. Conjunto fechado é simplesmente, vamos ser um conjunto A que está em Rn, certo? Esse conjunto A que está em Rn, a gente chama ele de fechado em Rn. Se e só se acontece que o complemento desse conjunto é aberto em Rn, certo? E vou colocar aqui AC, isso aqui significa complemento. Já lembram o que seria complemento de um conjunto? Tá. Ou também vocês chamam de complementar, tá? Vamos colocar aqui complementar de A. Tá, então vamos ver aqui alguns exemplos dessas situações matemáticas. Por exemplo, teríamos ponto 1 exemplo, 2 exemplos, 3, tá? Primeiro, considere o conjunto A que seja esse intervalo fechado aqui, certo? Esse intervalo fechado está dentro do conjunto R, tá? E esse cara vai ser fechado. Por que seria fechado? Pois, se a gente calcular o complementar dele, né? Seria o quê? Seria o conjunto que vai de menos infinito até A, unido de B até mais infinito, né? E esse cara daqui é um conjunto aberto. E esse outro cara daqui também é um conjunto aberto, certo? Vamos colocar um segundo aqui. Imagina que a gente tem um conjunto A que vai até B, fechado na A e aberto B. Temos que está incluso em R. E isso aqui não é conjunto fechado, tá? Tá? Por que não seria um conjunto fechado? Pois se a gente calcula o complementar, digamos AB complementar, isso aqui seria de menos infinito até A aberto, unido com fechado em B até mais infinito, né? Bom, esse cara daqui é aberto, mas esse aqui seria o semi-aberto, né? É um conjunto que só é aberto do lado infinito, né? Bom, o intervalo, né? Que só é aberto desse lado. E aqui não é aberto, não, né? Aqui a gente tem está considerando o ponto B, né? Então aqui não podemos determinar, né, que esse conjunto seja aberto, portanto a gente precisa que os dois pedaços, né, sejam abertos. Portanto não podemos falar que o conjunto daqui, né, seja fechado, tá? Precisamos que todos os pedacinhos, né, sejam conjuntos
que com certeza seriam abertos, né? Agora aí, Professor, diga. o que o senhor chama de complementar do conjunto seria o restante do intervalo para que se completasse todo o conjunto real, né? Do R. Sim. Assim. Tá, isso aqui a gente vê na parte de teoria de conjunto, né? Por exemplo, né? Se nós definimos um conjunto geral, que seja um NUM, né? Então, definimos, né? Se um conjunto A que está incluso dentro desse conjunto geral U, vou colocar outra letra aqui, tá? Um X, tá? Porque está parecendo um pouco estranho. Se A está dentro do conjunto X, né? Então, complementar, né? É tudo que falta ao X, né? Para ser, a gente pega o X e tira o A, né? Como um exemplo, tá? Vamos colocar aquele exemplo clássico que a gente vê na escola, né? Imagina que o conjunto X é o conjunto das letras A, B, C, D e E, certo? E suponha que a gente tem um conjunto A, né? Onde esse conjunto A seja aquele que está composto pelas letras B e C. Então, daí o complementar de A, quem que seria? Seria, a gente pega o X e tira o A, né? Se a gente pega o X e tira o A, a gente tira, opa, para colocar outra cor aqui. A gente tira B, tira B, tira C, e o que sobra? A, D e E. Então, isso aqui seria complementar, né? Certo? Isso que a gente vê na escola, né? Então, analogamente, a gente passa para o contexto do cálculo, né? Só que esse x que está aqui, né? No contexto que a gente está analisando aqui, né? Esse x seria R, né? Para esse caso aqui, né? Ok? Dúvidas, perguntas até aí? Não? Se não ver, a gente continua. Então, temos isso aqui e a gente pode ver, colocar aqui. Vamos colocar assim. Um conjunto A com pontos x, y que esteja na R2. Tal que x por y é menor ou igual que 1. Tá? Esse conjunto aqui é um conjunto fechado. Em R2. Pois, se a gente calcula o complementar, né? Quem que seria o complementar? Seria R2 menos esse conjunto A, né? E bora lá, vamos ver quem que seria esse conjunto A. Como estamos com um conjunto que está em R2, vamos ter que graficar nesse espaço, né? Aqui está o Y. E aqui estaria... Opa, torta essa linha. X, né? X, Y. Certo, tudo isso aqui seria R2, certo? Então, quem que seria qual que seria a representação geométrica, né, dessa inequação daqui, certo? X, Y. Bom, se a gente vê isso aqui, né, imagina por um instante que temos x, y igual a 1, e daí teríamos y igual a 1 sobre x. Isso aqui, qual que seria essa gráfica? Seria um cara mais ou menos dessa forma, né? Certo? Então, digito isso, né? Teríamos essa representação. Esse seria o conjunto de pontos
x, y que satisfaz, né? Agora ele fala que x por y é menor ou igual que 1. Certo? Então vamos colocar aqui qual que seria essa região onde x por y é menor ou igual que 1. Bom, observe que esse gráfico, né, de cor marrom, né, divide o espaço em duas partes, né? Essa daqui que está de cor azul, né, e essa outra que está de cor amarela, né? Agora, um ponto. O que precisa aí para saber quem que é o A? Precisa de um ponto, né? Tá. Então vamos pegar esse ponto. Digamos que o centro, né? Desculpa, o centro não, a origem. Se a gente pegar a origem, aqui seria 0, 0 menor ou igual que 1, certo? E isso aqui é verdade. Portanto, o conjunto A seria esse camarada que está aqui, de cor azul, né? Agora, o que está dizendo aqui? Eu quero saber se esse conjunto A é fechado. Bom, se esse conjunto A é fechado, tenho que pegar o complementar. O complementar seria tudo o que está fora dele, né? Ou seja, essa parte que estava de amarelo, né? Isso aqui seria o complementar, né? Um pedacinho complementar está aqui embaixo e outro pedacinho está aqui em cima, certo? Só que acontece que eu tenho que o A, né? Tem bordo, né? Tem bordo, certo? Mas se a gente tira o bordo, né? Isso significa que aqui, né? A parte do complementar de A ficaria sem bordo, né? Porque o bordo pertence ao conjunto A, né? Não ao complementar, ao conjunto A, certo? Então observe que o complementar é um conjunto que está aqui, né? Sem bordo, né? E esses são conjuntos abertos, né? Ok. Então, como são conjuntos abertos, teríamos que aqui. Teríamos que o conjunto A é um conjunto fechado. Ok. Bom, já vimos um exemplo desse aqui. Beleza. Agora a gente pode ver o que seria um ponto de acumulação, tá? Definição. Tá, vamos colocar aqui um ponto de acumulação, tá? Um ponto de acumulação. Tá? Um ponto de acumulação de um conjunto A que está em Rn. Tá? Um ponto de acumulação de um conjunto A que está em Rn. Tá, vamos colocar aqui um ponto. Vamos colocar um nome, tá? P sub 0 é ponto de acumulação de um conjunto A. Acho que assim fica melhor entender. Então, P sub 0 é um ponto de acumulação do conjunto A se para toda bola reduzida, né, que esteja centrada, que tenha centro, né, em P sub 0 e raio R, tá, contém algum ponto que está em A, tá? Esses símbolos matemáticos aqui, né, eles estão dizendo, né, vou colocar melhor assim. Aqui fala que isso aqui é para todo, né? Se para todo
para toda, na verdade, para toda bola reduzida, né, com centro nesse ponto, o raio R possui um ponto que está na. Por isso que fala que a intersecção tem que ser vazia. Para possuir um ponto de um certo conjunto, a intersecção entre, digamos assim, né? Temos dois conjuntos A e B. Como eu posso saber que o conjunto A possui elementos do conjunto B? Eu vou saber se realmente o conjunto A possui elementos do conjunto B se a intersecção entre eles é distinta do vazio, né? Então vou colocar aqui como se for uma pequena nota, né? O conjunto A possui elementos de B se acontece isso daqui. E é justamente o que está querendo ele dizer aqui, né? Esse ponto P sub 0 é um ponto de acumulação do conjunto A se para toda bola reduzida, né? Temos que essa bola reduzida possui elementos do conjunto A. Tá? E vamos ver um exemplo. Seja um conjunto A, digamos que esse conjunto A está formado por pontos x, y que estão em R2, tal que vamos pegar um pedacinho aqui sobre o espaço. X é menor que 0 e y é menor que 0, né? Observe que esse conjunto A está incluso dentro, está dentro de R2, né? E agora vamos ver um ponto de acumulação, tá? Vemos que aqui a gente pode considerar o ponto 0, 0, tá? É um ponto de acumulação, tá? Em alguns livros, tá? Ponto de acumulação chama também ponto de aderência, tem distintos nomes. Então vemos que 0, 0 é um ponto de acumulação desse conjunto A. Tá? Por que seria esse cara um ponto de acumulação? Se a gente faz o gráfico, né? Teríamos aqui x, y, o x estaria aqui, né? Pega todos os x que são menores que 0, né? Certo? E a gente também tem que pegar todos os y que são menores que 0, ou seja, é isso daqui também. Então, se a gente grafica, né, a região, né, que representa isso daí, seria toda essa parte aqui, certo? Só que lembremos que como temos uma desigualdade aqui, né, nós não vamos pegar justamente essa parte do bloco, né? E agora, onde está o ponto 0, 0, né? O ponto 0, 0 está aqui, né? Então, esse ponto, por que seria um ponto de acumulação? Porque eu posso construir uma bolinha aqui, ó, né, centrada nesse ponto, de tal forma que essa bola daqui, né, a bola centrada no ponto 0, 0, com um certo raio, digamos, R, tá, tirando o centro, essa bola daqui sempre pega elementos desse conjunto A que está aqui, né? Observe que eu construí uma bola aqui, tenho o conjunto A, e no momento que eu construí essa bola, essa bolinha, né, intersecta nesse pedacinho aqui ao conjunto A. Ou seja, essa bola pega elementos do conjunto A, certo? Então, isso acontece para toda bola que eu pegue aqui, né? Se eu pego uma maior, com certeza
também, novamente, eu pego elementos, né, do conjunto A. E se eu pegasse uma bola muito pequena, né, bem pequena mesmo, né, aconteceria novamente o mesmo, né, pegaria nessa partezinha daqui, né, elementos, né, do conjunto A. Então, como isso é válido para todas as bolas que eu construa, né, ao redor desse ponto 00, né, então isso significa que esse ponto 00 é um ponto de acumulação do conjunto A. Certo. Bom, agora, por que a gente faz todo isso aqui? Porque com isso aqui vamos definir limite. Tá? Com isso aqui vamos definir limite da definição. Então vamos definir seja uma função f. Digamos que essa f está definida em um conjunto D, onde esse conjunto D está incluso no Rn, e essa f envia elementos que estão em D para R, tá? Seja f então uma função de n variáveis, tá? Definida num conjunto aberto, D, que está em Rn, e digamos que o ponto A, vamos anotar assim, um ponto A é um ponto de acumulação de D, é um ponto de acumulação desse conjunto aberto D. Então, certo? Então, se todas essas coisas aqui estariam certas, né? Então nós podemos definir o limite, né, de uma função f, tá, de um certo x, né, quando esse x fica próximo desse ponto A, né, que é um ponto de acumulação do conjunto D, e esse é igual a L, tá? Então isso aqui tem sentido, tá? Se acontece que para todo epsilon maior que 0 existe um delta maior que 0, tal que a distância, né, entre os pontos x e A, certo, é menor que um delta. Em alguns livros eles escrevem também que é maior que 0, tá? Então se acontece isso, então vamos ter que f de x menos o L é menor que L, certo? Então isso aqui é a definição de limite. Uma função f de x, quando x está próximo de A, toma o valor, ou está perto do valor, L. Tá? Observe que limites não garantem que a f atinge realmente o valor L. A única coisa que está dizendo aqui é que ele está extremadamente próximo de L. Tá? E é o mesmo aqui está falando que x está extremadamente próximo de A. Ok? Bom, dito isso, bom, existe uma teoria por trás, né, para verificar, usando a definição de limite, se de fato, né, isso aqui é válido. Nós não vamos focar nesta disciplina demonstra que usando epsilon e delta que o limite dessa função vai dar
vai dar sino 0, 5, 3, tá? O que a gente vai focar é na parte um pouco de cálculo, né? Que seriam as propriedades, tá? Então, observe que a definição de limite para uma função de n variáveis, certo? Por que a gente fala de n variáveis? Porque justamente, né, o D onde está definida, né, a f, é um conjunto, né, que está em Rn. Isso significa que os pontos que estão dentro desse conjunto são mais ou menos da forma x sub 1, x sub 2, x sub 3, assim até x sub n, né? Então, como temos um monte de variáveis aqui, a gente fala, né, ou diz que essa f é uma função de n variáveis, certo? Dito isso, vamos ver aqui algumas propriedades. Então, observe como o limite, né, para esse tipo de funções aqui, né, a definição dela, né, é análoga, né, com aquela definição que a gente vê em cálculo 1. Então, de fato, né, todas essas demonstrações que nós vimos em cálculo 1 e que garantem essas propriedades de cálculo 1 podem ser reescritas no contexto de funções de n variáveis, tá? Então, nós temos aqui propriedades dos limites. Propriedades dos limites, certo? Teríamos uma, duas e a parte de 3, tá? A primeira propriedade é que vamos colocar aqui o tipo de funções, seja uma função f, uma função g, que pega valores que estão em Rn e que eles mandam para R, né? Funções tais que vai existir o que? Existe o limite quando x converge para a da f de x, certo? E também existe o limite quando digamos x também converge para a agora de mais g de x, tá? Seja f de g, funções que existem onde esse é a que a gente está colocando aqui, né, é um ponto de função. Ok? Um ponto de acumulação conjunto que intersecta o domínio da função f com o domínio da g. Certo, então o que vai acontecer aqui? Que vão ser válidas as mesmas propriedades que a gente viu em cálculo 1. A primeira propriedade que a gente viu em cálculo 1, soma e resta, né? O limite quando x vai para converge, né, ou está bem próximo do a, de f de x mais g de x, né, é igual ao limite quando x está próximo de a de f de x mais o limite quando x está próximo de a de g de x, tá? O mesmo, né, a mesma coisa é válida para a resta, né? Agora, o caso do produto acontece que o limite quando x converge para a da função f de x, produto com g de x, certo, é igual ao limite quando x converge para esse canal aqui, produto com o limite quando x converge para dg de x, né? Observe que para poder quebrar, né, o limite em duas partes, né, esses limites têm que existir, tá? E finalmente aqui nós temos aqui uma fração, né? A gente pega uma função e divide, né, entre a outra,
né? Esse aqui seria igual ao limite quando x converge para A, né? Ou quando dito dessa forma, né? Quando x está próximo de A, isso faz com que seja limite quando x vai para A da f de x dividido entre o limite quando x converge para A do g dx. Novamente, tem que ter, vocês, para poder fazer isso aqui, tem que ter certeza que os dois limites existam, tá? E que não aconteçam coisas como que se a gente quebra em duas partes, uma delas dada, por exemplo, aquela que está no denominador, não pode ser zero, tá? Então aqui a gente tem que colocar essa condição que o x, quando converge para A do g de x, tem que ser um número distinto de 0, né? Ok, dito isso, né, a gente vai ver alguns exemplos e alguma parte da teoria, né, que continua depois disso para poder analisar limites, tá? Então, por enquanto a gente vai parar nessa parte aqui, tá?